O que é o Tratado de Versalhes? Bom, crianças, em 1919, como você está vendo aí no gráfico, tá? O Pro esqueceu de botar 1919 aí no gráfico, mas as nações que venceram a guerra, diga-se Estados Unidos da América, impõem à Alemanha a assinatura do Tratado de Versalhes. Cara, o Tratado de Versalhes, ele é um documento histórico fundamental e tem muita gente que diz, muita gente séria que diz que o Tratado de Versalhes é um dos dois motes, tá? São dois, e o Tratado de Versalhes de 1919 é um dos pontos que vai levar o mundo para a Segunda Guerra Mundial, tá? O Tratado de Versalhes e o crash da Bolsa de 29, que o Pro colocou aí no gráfico, teriam sido os dois motes que vão levar Hitler ao poder e que vão levar a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas vamos voltar ao Tratado de Versalhes, que a gente já falou em outro videozinho, tá? Dá uma olhada no canal do Pro, segue lá, dá sua curtida, vê o vídeo de novo, Pro Blogueirinha, tá? Porque a gente já viu o Tratado de Versalhes e agora eu vou dar uma revisada básica. O Tratado de Versalhes diz que a Alemanha é culpada da guerra, daquela que era chamada de Grande Guerra, e que a gente vai saber que ela foi a Primeira Guerra Mundial. Ser culpado de alguma coisa, crianças, diz que você tem que pagar por tudo que você fez de errado. Então, a Alemanha vai ter que pagar a reconstrução de toda a Europa. A Alemanha vai ter que pagar as contas da Inglaterra, da França, da Rússia e as dela mesmo, porque a Alemanha também está destruída. Aí, o aluninho vai perguntar, mas, professor, a gente sabe que na guerra os estados perdem dinheiro, a Alemanha tem dinheiro para pagar, professor? Não, a Alemanha não tem dinheiro para pagar. Por isso que, se você olhar no gráfico aqui em 1918, olha a queda da Alemanha. Olha, a Alemanha é essa linha preta, azul escura, que ela surge chegando, ela vai no topo quando a guerra começa, e aí ela desmorona, ela despenca, e quando vem o Tratado de Versalhes, então a Alemanha cai mais ainda. A Alemanha, em 1919, a Alemanha está quebrada. A Alemanha não tem dinheiro, a Alemanha não tem como suportar tamanha crise econômica. Para você ter uma ideia, um pãozinho custa 6 milhões de marcos. O marco é a moeda alemã. 6 milhões, qualquer coisa que custa milhões, significa que seu dinheiro não vale nada, a inflação é terrível, o desemprego é gritante, você não tem o que comer, mas você tem que pagar as contas. A Alemanha, o Tratado de Versalhes, proporcionou isso à Alemanha, você vai ter que pagar as contas. Bom, do ponto de vista militar, o que aconteceu com a Alemanha com o Tratado de Versalhes? Do ponto de vista militar, o exército alemão foi resumido a 100 mil homens. 100 mil homens é o que tem a rota aqui em São Paulo. Não dá para nada. Você não tem. Os exércitos, eles se contam em milhões, tá? Em 5 milhões de soldados, 6 milhões de soldados. 100 mil não é nada. A aeronáutica alemã, que fez, né, os aviões, os caças alemães que fizeram tanto sucesso na Primeira Guerra Mundial, a aeronáutica alemã foi extinta, não vai fazer nenhum avião. E a Marinha de Guerra, ela foi colocada para ter apenas 6 navios de guerra, 6 encouraçados, e nada mais. Olha o tamanho daqueles. Tudo bem? Agora, e ainda foi imposto à Alemanha um regime de governo que a Alemanha nunca tinha tido, que é a famosa República de Weimar, tá? A República de Weimar, ela nasce nesse contexto, e a República é uma república que se pressupõe democrática. Só que o povo alemão, as lideranças alemãs, elas nunca viveram sob a égide de uma república. A república, a democracia, você tem eleição, você tem debate, você tem discussão no Congresso Nacional, certo? E isso é brilhante, isso é sensacional. Só que as pessoas que não conhecem a república, que não conhecem a democracia, elas, no primeiro momento, elas ficam contra esse regime de governo. Agora,
cabe o quê? Cabe a pessoas como nós explicarmos para os ignorantes o que é república. Cabe a pessoas como nós explicarmos aos ignorantes o que é democracia. Quando a gente explica para os ignorantes o que é república, o que é democracia, e você aprendeu contigo que ignorante é aquele que não tem conhecimento, o ignorante deixa de ser ignorante, ele passa a ter conhecimento. Aí essa pessoa, ela vai aceitar a ditadura ou ela vai aceitar a república? Ela vai aceitar a república. Olha que legal. Só que você tem que ensinar as pessoas. É assim que funciona. E aí, olha no gráfico a linhazinha da Alemanha que percorre o final de 1918 até 1929. Olha essa linhazinha. Você está vendo que a República de Weimar, ela dá um upzinho. A Alemanha, ela dá uma melhorada. O povo alemão resgata um pouco daquele orgulho perdido com a derrota na Primeira Guerra Mundial. A República de Weimar, na medida do possível, ela vai caminhando, tá? Mas, professor, você falou que não tinha dinheiro. Aí entram os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, nesse momento, tá? É o único, tá? Você tá vendo lá, olha a linha dos Estados Unidos, ela tá lá em cima, tá? Durante os anos 20, os Estados Unidos são o único país que tem, do mundo liberal, que tem dinheiro para dar e vender, né? Não é verdade, na verdade, ele não vai dar e vender, né? Ele vai emprestar o dinheiro. E ele vai emprestar dinheiro para a Alemanha. A Alemanha vai viver, nesse período da República de Weimar, de empréstimos dos Estados Unidos, principalmente. E, passo a passo, com esses empréstimos, a Alemanha ela vai começar a se reestruturar. Tá? A crise na Alemanha nos anos 20 ainda é imensa, a instabilidade na Alemanha ainda é imensa, mas, de pouquinho em pouquinho, a Alemanha, durante os anos 20, vai começar a se reerguer, tá? Durante os anos 20. Nesse cenário, você não pode, aí a gente vai colocar a personagem Adolf Hitler. O Hitler lutou, o Hitler é austríaco, tá? O Hitler não é alemão. E o Hitler lutou, óbvio, pela Áustria, pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, foi ferido, mas ganhou medalha de herói da guerra, tudo bem, tá? Nesse cenário, o Hitler já está na Alemanha, em Munique, se não me engano, e ele é convidado para entrar como espião do Partido Nazista. Só que ele é tão bom orador, ele é tão inteligente, ele é tão sagaz, que ele acaba virando, cara, líder do Partido Nazista. Olha que coisa maluca. O Partido Nazista nasce nesse período, né, do surgimento da República, porque uma das graças da República, de qualquer república, uma das graças da democracia é que você tenha partidos políticos. E nos partidos políticos você tem discussões ideológicas. Sim, você vai ter na Alemanha um partido comunista, sim, você vai ter na Alemanha um partido nazista. Ok, você tem essa ideia da liberdade que a República traz. Só que enquanto a República de Weimar ela começa a subir, o povo alemão começa a limpar a poeira da crise, ainda você tem fome, ainda você tem desemprego, mas está, nos anos 20, está menos pior do que 1918, está menos pior do que 1919. A desesperança, bonita essa palavra, né? A desesperança ela é menor do que era 10 anos atrás. Enquanto a Alemanha renasce, o Partido Nazista está lá no fundo do poço. O Hitler foi preso em 1924 por uma tentativa de golpe, tá? Ele se aliou a militares alemães que não queriam a República de Weimar, eles acabaram presos, mas enfim, durante a prisão, o Hitler escreveu o famoso livro dele, Mein Kampf, tá? Que é vendido aí hoje, tá? E nesse livro de 1924, o Hitler deixa bem claro quem são os vilões. Ele fala que os vilões são os capitalistas, que os vilões são os judeus, principalmente, tá? Então, não dá para dizer que o mundo ou que o povo alemão foram enganados pelo Hitler. Assim como não dá para dizer que um povo lá que fala português foi enganado pelo seu presidente.
Eles deixaram bem claro, desde o início, quem eles eram. O Hitler, em 24, publica Mein Kampf. Tá, certo? Ok? Só que o Mein Kampf, que em português significa Minha Luta, que é um livro absurdo, com teorias absurdas. Se bobear, tá até dizendo lá, isso é mentira, tá? Mas eu não duvido que vai dizer que a Terra é plana, tá? Mas o Hitler até que era inteligente em alguns aspectos. Eu acho que ele não diria que a Terra é plana. Mas, enfim, o livro está lá. Só que enquanto a Alemanha começa a prosperar, o que, que acontece? O nazismo está lá embaixo, ninguém ouve. Porém, criança, e aí a gente está chegando na reta final do nosso vídeo. Chegamos em 1929. E aí, em 1929, você tem o crash da Bolsa. Os Estados Unidos, o mundo capitalista quebra. Já tem outros vídeos no canal para você ver isso. Os Estados Unidos quebram, o dinheiro dos Estados Unidos some, a crise econômica é terrível, e aí todo mundo se ferra. Olha a setinha dos Estados Unidos, despencam em 1929, entre 1929 e 1933, que foi o tema do vídeo de ontem, tá? Os Estados Unidos despencam, só que aí o que, que acontece? Se não tem dinheiro nos Estados Unidos, vai ter dinheiro para manter os empréstimos? Não. Quem vivia arduamente, né? Quem necessitava desses empréstimos para manter a casa funcionando? A Alemanha. Os empréstimos acabaram. A Alemanha se viu sem dinheiro. E aí o que, que acontece, cara? Olha a setinha da Alemanha. Ela despenca para um negativo, para uma crise que não tem precedentes, tá? Assustadora. E aí você vê um campo fértil para que o Hitler comece a dizer aquele monte de bobagem que um monte de gente vai acreditar. Mas isso, criancinhas, é tema para um próximo episódio. Ok? Tudo bem? Certinho?